Boa noite a todos. Renato Leão falando, canal Vasco 68. Não esqueçam do meu patrocinador, Origem Eventos. Não esqueçam também de curtindo o YouTube Indica. Não esqueça de acionar o sininho de notificações e quem não é se inscrever, que se inscreva. Agradeço sempre a todos que estão assistindo o meu canal. Gente, para começar, uma informação que eu te esqueci de dar, o Vasco está perdendo mais ou menos de 15 pontos no basquete contra o Cerrado, fora de casa, mas mesmo fora de casa, como sempre, com o apoio da sua torcida, terminou o jogo do Vasco contra o Cerrado, surpreendentemente, o Vasco virou e ganhou de 84-81. Novidade que todos já sabem, Léo Jardim foi convocado. Na hora eu já me assustei pensando, ele vai ser convocado para os amistosos nos jogos da final, caso passemos. Mas não. Depois do jogo da semifinal de domingo, sábado, um final de semana será pulado, as finais serão depois. Se bem que eu acho que ele só vai para passear. Os jogos, se eu não me engano, serão contra a Inglaterra e Espanha. E como o Ederson se machucou, o Léo Jardim foi convocado, parabéns para eles, o pessoal lá do Vasco, a turma, o time brincou com ele, felicitou e tal. Atrapalha? De uma certa maneira sim. Porque, apesar de ser goleiro, ele vai estar treinando, mas não vai estar treinando com o grupo. Mas é melhor para ele, o futebol é assim. E, gente, como é que o Paê, ele parecia mesmo um típico carioca, muito mais do que um brasileiro. Mandando o cara para aquele lugar do Nova Iguaçu, o ignorante que pegou ele pelas costas, podia ter machucado e jogou ele no chão. O Paê ficou muito irritado, ainda mais que o jogador que joga no futebol europeu, lembrando que Paê é um francês, do departamento ultramarino francês, que é na Ilha de Reunião, localizada no Oceano Índico, fazendo parte do continente africano, mas essas coisas de jogar e pegar por trás, isso é uma coisa altamente covarde que não é aconselhado fazer. Vantagem que nós temos, repito, é que essa semana vamos ter a semana para treinar. O clube se reapresentou hoje, depois da folga de ontem. O Nova Iguaçu joga amanhã com o Internacional em Brasília. Local do jogo, pelo fato do Nova Iguaçu ter vendido esse jogo. E o Andrezinho, ex-Vasco, foi campeão pelo Vasco Carioca, gosto muito dele, ele agora é um dos supervisores do Nova Iguaçu. E ele disse que, não é nem desrespeitando o Vasco, mas ele disse que era mais viável uma classificação para a final do que o jogo contra o Internacional, até rimou, né? Eles vão poupar alguns jogadores, pelo que eu estou sabendo, principalmente o ataque, vão guardar esses jogadores para pegar uma possível final. Pode ser um tiro no pé, o tiro pode ser pela culatra, porque como é um jogo só contra o Inter, tudo pode acontecer. E pênalti, empate vai para pênalti. Aí eles tiram o time titular para preservar contra o Vasco. Aí perde para o Inter e perde para o Vasco, tudo bem, vai ter posto um dinheiro do jogo, mas um dinheiro no bolso, mas não vai ter classificado para nenhuma das duas. Pode dar certo? Pode. Só que antigamente, os times e os grandes times, né? O Vasco do Expresso da Vitória, depois nos anos 2000, o próprio Santos, que viajava o mundo todo, botava o time titular, não tinha essa não. Só saía por contusão. Mas é uma escolha que eles fazem. Inclusive, eu dou muito boa sorte para eles amanhã, pelo seguinte: a terceira fase, o Vasco só pegará times teoricamente menores, de menor expressão, até tecnicamente, se, por exemplo, o Cuiabá perder hoje para a Portuguesa, amanhã o Nova Iguaçu ganhar do Inter ou o São Bernardo ganhar do Corinthians. Né? São 5 jogos que o Vasco tem que torcer para pelo menos 2 resultados derem certo. Mas eu fico pensando, será que é uma boa? Não é melhor pegar logo um grandão? Porque a gente tem se complicado mais com os times pequenininhos? Também penso nisso. Em relação ao jogo de domingo,
Estou falando para vocês aqui na noite de terça-feira. É um absurdo, na verdade, uma sacanagem, uma dor de cotovelo, que a dupla da Zona Sul ainda não tenha liberado, como se o Maracanã fosse deles. Por isso que é uma coisa que tem que ser também notada. Nessa licitação que está em curso, eles ainda não liberaram o Maracanã. Isso implica numa questão de prejuízo ao Vasco e ao próprio Nova Iguaçu. Por quê? Se não foi decidido ainda na terça, essa venda vai começar quando? Se for decidido que o Vasco vai jogar no Maracanã contra o Nova Iguaçu pelo segundo jogo da semifinal, com vantagem do Nova Iguaçu pelo empate, pelo tempo dado pelo jogo. A venda vai ser um atropelo. A venda já é ruim, com você tendo que trocar o voucher pelo ingresso. Tu imagina? Vai ser onde esse jogo? Porque o Botafogo joga domingo no Engenhão com o Sampaio Corrêa. Aí Brasília ofereceu de comprar esse jogo, como comprou do Nova Iguaçu pela Copa do Brasil de amanhã. Tudo em cima da hora. Quer dizer, a dupla da Zona Sul quer tumultuar o campeonato. Tá com invejazinha, porque num clássico da envergadura de um Fluminense e Flamengo, colocaram menos pessoas do que num simples jogo do Vasco e Nova Iguaçu. E como eu falei, a gente lá, pessoalmente, dentro do gramado, na arquibancada, sem ser na televisão, a gente deixa de perceber muitas coisas. E eu só percebi uma depois que eu cheguei em casa. O Vasco entra com a camisa do Maracanã para todos. O Flamengo levou como ofensa. E é uma grande imbecilidade, porque o Maracanã para todos é a proposta, é o título da proposta que o Vasco fez na licitação, justamente que não era para beneficiar apenas o Vasco, mas a todos, e não só os times do Rio, tá? Maracanã para todos, então se sentiram magoadinhos, ofendidinhos e tal. Então, praticamente, estamos atravessando quarta-feira, até horário de agora, 10 para as 10, não anunciaram onde será o jogo. A FERJ tenta intervir e tal, mas o problema aí não é do Vasco. E não é do Vasco mesmo, até porque o mando do campo é do Nova Iguaçu. Mas é uma sacanagem muito bem armada. De alguma maneira eles querem prejudicar, ou não cedendo o estádio, ou cedendo em cima da hora para que não haja aquela venda enorme de ingressos. Um resultado que eu esqueci de falar também dos 5 é o que está acontecendo, quer dizer, estava acontecendo agora. O Caxias está jogando com o Bahia. Caso o Caxias vença, ajuda o Vasco, mas o Bahia acabou de empatar. Na verdade, eu volto a falar, eu prefiro até que pegar um time grande do que pegar esses times pequenininhos que jogam a vida, né? Vide aí o Marcílio Dias, que o Vasco estava empatando, ganhou de 3-1. Não foi um jogo fácil. Dizem que foi tranquilo, não foi. Vide o jogo contra o... Qual foi o time que o Vasco ganhou na Copa do Brasil? Em São Januário? O Água Santa, que ganhou nos pênaltis. Vide agora o Nova Iguaçu, que nós não perdemos por sorte. Agora, gente... Eu repito aqui, eu fico meio chateado que eu vi um monte de canal dando porrada, um canal dizendo que era vergonha. Cara, olha só, eu penso agora, jogo a jogo, campeonato a campeonato. Eu já cansei de falar e repito, temos elenco curto? Temos. Agora, realmente, a SAF tem que mostrar mais o que veio, porque ela não está num time de menor envergadura, ela está no Vasco. Ela não está no Curitiba, com todo respeito, no Bragantino, com todo respeito. Ela está no Vasco da Gama. Ela botou o clube sanado financeiramente, assumiu as dívidas, colocou bons jogadores. Só que ela contratou também o Alexandre Matos, que hoje é considerado o top dos diretores ou gerentes executivos, do que vocês quiserem chamar, e ele mesmo acaba sendo cobrado pela torcida. Mas por quê? Porque ele não quer contratar? Ou porque ele não tem aval e nem autoridade e nem o dever não tem nem a caneta para contratar.
Então é uma coisa, gente, que tem que ser pensada. Eu falo e repito aqui. A gente não está pedindo para contratar Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo e Haaland. A gente está pedindo para contratar jogadores da primeira prateleira. E não vem acontecendo. O único até agora foi o Payet. E o Payet eternamente agradecido, dizendo que o Vasco ressuscitou ele para o futebol, porque ele já achava que já estava morto para o futebol. Vieram apostas. Mas ele contratou o Sforza, que é a revelação da Argentina. Legal. Mas para o Vasco ainda é pouco. O Sforza não tem nem a posição, que é um meia, mas não um meia de ligação, e é mais um meia de desconstruir. Mas o Vasco hoje, tudo se resume à construção através do do Payet. E o Verratti por si só, por ser um goleador, um jogador que sabe se posicionar inteligente, ele fica refém das bolas do Verratti. Por quê? O Verratti fica sobrecarregado, sobrecarrega também, o Payet fica sobrecarregado, sobrecarrega também o Verratti. O Cleiton acabou de chegar no Vasco, nem treinou, já chegou do aeroporto, botou a camisa e entrou em campo. O David é aquilo que vocês sabem, jogador de força, não é um finalizador nato, é mais um jogador atacante de beirada que faz a bola chegar na área, mas ainda precisamos de algumas peças, principalmente um meia de qualidade de ligação para ajudar o Payet, principalmente depois da perda de Paulinho e Jair por contusão e de Peck e Marlon Santos por negociação. Agora a janela fechou internacional. Mas se tiver jogador sem contrato, aqui no Brasil também pode ser contratado. Não pode, o Vasco, de repente, passa pelo Nova Iguaçu, aí é campeão carioca até mesmo em cima do Flamengo, né? Lógico, em clássico não tem favorito, mas o histórico dos últimos anos tem dado a soberania para eles, até porque eles vêm vindo com times melhores e já armados. Nós ainda temos o time em construção. Gente, era o que eu queria falar. Boa noite. Que Deus, Nossa Senhora, Jesus Cristo, todos os santos e anjos abençoem vossas famílias.